Fala tu! Meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. E antes de começar eu queria fazer uma declamação para você. Vê se você reconhece esses versos. Lá fora na charneca, nós girávamos e caíamos no gramado. Seu temperamento era como meu ciúme, ardente e muito ganancioso. Como você pôde me abandonar quando eu precisava possuí-lo? Eu o odiei e amei também. Pesadelos na noite. Você me dizia que eu iria perder essa luta. Deixar para trás meu morro dos ventos uivantes. Heathcliff, sou eu, Cathy. Voltei para casa. Sinto tanto frio. Deixe-me entrar por sua janela. Bom, se você quer saber por que eu citei essa música, puxa teu banco e bora papear. Eu tive que fazer um roteiro para poder falar da minha experiência de leitura. Geralmente, eu não faço. Eu sento aqui, boto o telefone para gravar e começo a conversar com quem vai me ver posteriormente a respeito do que eu achei do livro que eu tô lendo ou do que eu já li. Mas eu senti que pro morro eu precisava ser um pouquinho mais organizada devido à complexidade da história. Não é que a história seja super difícil, não é isso, mas é que ela é detalhada. Ela tem bastante detalhe para a gente poder comentar, sim. Mas eu vou procurar ser sucinta, até porque eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo da Tati Feltrin, que foi, na verdade, o vídeo que me motivou a ler esse livro. Até então, até aquele vídeo que ela fez, eu conhecia, obviamente, a partir da música da Kate Bush, mas ainda não tinha sido despertada em mim a curiosidade de me inteirar da história. Foi naquele vídeo que a Tati fez que eu pensei melhor e resolvi comprar. Deixei um tempo aqui na minha estante, e para esse mês de fevereiro eu coloquei na minha lista de 12 livros para 12 meses. Daí, depois de terminada a leitura, eu pensei, é melhor eu sentar, mas com algo escrito para eu não me perder. Então a primeira coisa que eu queria falar com você é um resumo da história. O livro em si vai trazer eventos passados, mas ele vai a duração da história antes desses eventos passados é de um ano só. O narrador principal é o Sr. Lockwood. Ele vai ser um inquilino, ele vai vir de Londres para aquela região ali onde existe a mansão dos Morros dos Ventos Uivantes e a Granja dos Tordos, e ele vai alugar a granja do Heathcliff. E por que eu estou dizendo que ele é o narrador principal? Porque, na verdade, ele vai dividir a função de narrar os eventos da história e, principalmente, dos flashbacks com a Ellen Dean, que é a governanta dessa família desde a adolescência dela até a sua fase adulta e o princípio da sua velhice. Então, assim, o que acontece na história? O Lockwood, então, vem da cidade grande, vamos dizer assim, porque aquilo onde fica o morro, né? A mansão do morro é como se fosse um povoado, é bem pequenininha. E ele quer alugar a granja, que pertence ao Heathcliff. Chegando à granja, ele descobre que precisa ir à mansão no Morro dos Ventos Uivantes, que é tipo 1,5 km afastado, quase 2 km afastado da granja, para poder tratar de negócios com esse homem. Batendo a porta, ele é logo apresentado ao Heathcliff. O comportamento desse homem, másculo, moreno, o que não é muito comum ali na região, chama a atenção dele logo de cara. E ele também conhece outros personagens que estão ali naquele ao redor ali do proprietário, que é a Cathy, o Hareton e o Joseph. Principalmente esses 3 personagens. Todos 3, pro Lockwood, nesse primeiro momento, são personagens rudes, mal educados até. São pessoas que o tratam com desprezo, como se ele nada fosse a mesma coisa, e ele se sente incomodado. À medida que o tempo passa, ele finalmente entra em contato com a Ellen Dean, que é a governanta, e que vai ser a governanta dele no tempo que ele passar na granja, depois que ele acerta tudo com Heathcliff,
Ele vai passar esse tempo na granja e a Ellen é a governanta de lá, e ele vai questioná-la o porquê das pessoas lá no Morro dos Ventos Uivantes serem do jeito como são. E aí a Ellen passa a ser a narradora principal da história nesse momento, porque ela vai voltar lá para 1700 e tanto, 1730, 1740, quando a família da Cathy Earnshaw, do Ridley Earnshaw, recebe vamos dizer assim, o adotado, o agregado Heathcliff pelo pai dos meninos. E é a partir daí que a história começa. Os narradores vão se revezar em narrar em primeira pessoa, obviamente, né? Porque eles participam ativamente da história. E como eles vão fazer muitos flashbacks, também vai haver uma narrativa em terceira pessoa. Mas isso não atrapalha o andamento da história, de forma nenhuma. Muito que bem. A história da família Earnshaw e depois da família Linton/Heathcliff começa, pelo que eu falei, com a chegada do Heathcliff à família. Heathcliff é um cara que não tem origem, pelo menos as pessoas não sabem quem ele é. Ele vai ser abraçado pelo pai desse casal de irmãos, e por ele já ser um pouquinho mais velho, e essa chegada dele acontecer ali por volta, não sei, dos seus 6, 7, 8 anos, o amor que o Hindley percebe que o pai está devotando ao novo membro da família vai fazer nele muito ciúme, porque ele vai na cabeça dele entender que ele perdeu o lugar de filho homem, o filho mais velho em relação ao pai. A mãe deles, no primeiro momento, não quer a chegada desse menino. Esse cigano, porque era assim que, vamos dizer, os estrangeiros eram tratados, ainda mais os de pele morena. Esse cigano não tem que ficar aqui. Basicamente aquela coisa, não vai herdar a herança com os meus filhos, enfim. Mas o pai das crianças, o senhor Earnshaw, insiste, porque o garoto não tem para onde ir, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Ele basicamente encontra o menino vagando pelas ruas de Londres, é mais ou menos assim. E eles são obrigados a receber essa criança, que vem basicamente crua, sem ter uma educação, sem ter uma cultura. Acontece aí uma dupla situação. O Ridley vai passar então a disputar com Heathcliff essa, vamos dizer assim, essa predileção em relação ao pai, e a Cathy, sua irmã mais nova, passa a ter uma certa amizade com esse menino novo. E essa amizade também vai incomodar esse irmão, porque essa amizade com o tempo vai passar a significar outra coisa. Eles são criados como irmãos, mas com o tempo vai passar a ter outro significado. Então o Hindley passa a humilhar o Heathcliff numa ideia de, tipo, botar ele para fora, ou ele pedir para sair, vamos dizer assim. Então o Heathcliff passa, ainda mais depois que o pai morre, a mãe morre, o Heathcliff passa a ser considerado ali dentro daquela casa, da mansão do Morro dos Ventos Uivantes, como o empregado. E ele é muito humilhado mesmo. Eles crescem, chegam à adolescência, e aí entra na história mais um casal de irmãos, o Edgar e a Isabella Linton. O Edgar se apaixona pela Cathy, assim, se apaixona perdidamente pela Cathy, e passa a disputar o amor dela com o Heathcliff. Edgar e Isabella têm bastante dinheiro, não são pessoas pobres, eles têm posses, assim como a Cathy e o Hindley. Nesse meio tempo, em que está havendo todos esses jogos de interesse e toda essa disputa de atenção entre esses personagens, o Heathcliff se afasta, ele fica 3 anos fora. Nesses 3 anos, ele se recompõe, ele não se sabe como. A narradora nesse momento é a Lendinha, é bom lembrar. Ela não tem informação de como ele consegue juntar o dinheiro, de que forma enriquecer, a ponto de, quando volta, ele se coloca contra o Hindley e disputa a posse da mansão do Morro dos Ventos Uivantes. Nesse tempo que o Heathcliff está fora, a Cathy se aproxima do Edgar. Ela não o ama no primeiro momento, mas como ele é todo solícito, tem amizade, lhe devota atenção, ela peita o irmão, peita a cunhada,
Nesse meio tempo, o Hindley casa com a Frances e eles têm um filho chamado Hareton. A Frances morre e o Hindley passa a criar essa criança sozinha. Nesse ínterim, ela peita todo mundo, a Kathy peita todo mundo e se casa com o Edgar. E ela passa a morar na granja. A Isabela, cunhada dela, né, irmã do Edgar, que no primeiro momento era muito amiga, muito querida, passa a disputar com ela dentro daquela casa a atenção do irmão. Ela, por ser mais nova que os dois, ela se sente preterida. E aí, o que se passa na cabeça da Kathy? Ainda mais depois que o Heathcliff volta, mais velho, mais bonito, diz aqui a narradora que o Heathcliff é um cara alto, garboso, muito bem apessoado e de todos os personagens masculinos é o mais bonito. Por causa de todas as humilhações, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, por causa de todas as humilhações, ele passa a ter um comportamento mais agressivo. Depois a gente vai falar sobre isso. Pois bem, a Isabela, para se vingar da Kathy, porque elas passam ali a disputar a atenção do irmão dela, ela resolve se bandear para o lado do Heathcliff. E ele, já quando volta, ele percebe que o caminho dele e da Kathy tem o Edgar ali no meio. E eles também travam essa disputa. Então o tempo todo a gente vai ver pessoas disputando a atenção de pessoas. O tempo todo. Edgar e o Heathcliff se tornam inimigos mortais. Nesse tempo que o Heathcliff volta ao morro, ele, na intenção de tomar todas as posses da família do Hindley, né, e por consequência tomar as posses da Kathy também, ele passa a humilhar o dono daquele lugar. O Hindley começa a beber desbragadamente, se torna um ébrio, totalmente assim, desleixado da vida. O Heathcliff pega o filho do Hindley para criar como se fosse seu, toma na mão grande mesmo. Isso tudo vingança. Ele quer destruir a reputação do Hindley. Se associa com o Joseph, mas o Joseph é o tipo do personagem duas caras. Quem estiver mandando, ele obedece, mas é um hipócrita, um cristão crente do rabo quente, como costumam falar. Enfim, para dar um resumo nesse resumo, porque eu já estou passando muito tempo explicando essa história, a Kathy se casa com Edgar, a contragosto de todo mundo, né? A Isabela se casa com Heathcliff, passa a morar no Morro dos Ventos Uivantes, mas descobre que ele não a ama, obviamente, porque o tempo todo o foco do Heathcliff está em cima da Kathy, da sua irmã de criação. A Isabela vive uma vida desgraçada. Nesse meio tempo, o Hindley já morreu. A princípio, a narradora não nos conta como, mas ele se entrega tanto à bebida, tanto à devassidão, que muito provavelmente é alguma coisa sobre isso. O Hareton cresce, né, começa a crescer. A Isabela foge do Heathcliff e vai morar em outro lugar. Ela tem um filho chamado Linton. Enquanto isso, a Kathy enlouquece completamente, perde totalmente a lucidez. Ela, na verdade, vai variando, né, de momentos de lucidez com momentos de delírio. Morre. E o Edgar morre no momento que dá à luz a uma menina chamada Kathy. É a segunda geração. Segunda geração dos Earnshaw/Linton, a segunda geração de Heathcliff. Daí, essas crianças vão crescer. Um Linton, quando perde a mãe, vem morar com o tio Edgar e a prima Kathy, mas o Heathcliff, já sabendo que existe esse filho, na sua sede de vingança, vai atrás para pegar essa criança para si. Menino enfermiço, menino chato, menino enjoado, enfim. Ele leva Linton para o Morro dos Ventos Uivantes. Essa criança é muito maltratada, mas ao mesmo tempo também ele tenta manter ali uma superfície uma superfície de bem tratar, mas acaba que o garoto também é muito humilhado pelo Hareton, que é tratado como empregado dentro da própria casa. A Kathy e o Linton, como primos, passam a se relacionar, uma coisa que o pai dela não quer. O Edgar não quer que a Kathy se envolva com a família de Heathcliff, não quer que a Kathy se envolva, mas parece coisa do destino. A mãe da menina morava lá, ela volta e meia vai para lá,
Eles dois chegam perto da maioridade, Kathy e Linton. Contra tudo e contra todos, passam a se corresponder. O Heathcliff, nesse meio tempo, insiste para que se casem, porque na cabeça dele, se o Linton se casar com a Kathy, né, a sua, vamos dizer assim, sua sobrinha de consideração, não só a herança, vamos dizer assim, que ele já tomou para si, do Hindley e da própria Kathy, a primeira, ele vai ter, como também a fortuna de Edgar. A gente não pode esquecer que ele jurou se vingar de todo mundo. Ele força uma barra, os dois se casam, só que, como eu falei, o Linton é um garoto enfermiço, ele nem chega aos 20 anos, assim, não chega nem aos 18, bem dizer. E acaba morrendo. A Kathy é obrigada a morar lá na mansão do morro, mesmo o pai ainda estando na granja. O pai morre também. Todo mundo morre muito cedo nessa história, sabe? Nesse primeiro momento, a gente já está concluindo, né, já está chegando perto de quando, na linha do tempo, a gente já está chegando perto de quando o Sr. Lockwood conhece a família. A Kathy já chegou aos 18 anos, está morando lá como uma chucra, ela que foi uma menina educada nos livros, nos modos e tal. O Hareton, também um cavalo selvagem, tratando a prima, até porque teve motivo no primeiro momento, tratando essa prima com desprezo. O Heathcliff, esse homem grosso, com o Sr. Lockwood, ele se posta até com um pouco mais de educação, mas é um homem totalmente grosseiro. O Lockwood vai embora, volta para Londres por um tempo. Quando ele retorna, um ano depois de todos esses eventos, ele encontra uma situação diferente. Ele encontra Kathy e Hareton numa espécie de namoro. Ele chega à granja, a granja está fechada. Quando ele chega à granja dos Tordos da primeira vez, é quando ele encontra a Ellen Dean lá. E aí ele não encontra mais a Ellen Dean, ele até acha que, pelo tempo, a menina, né, a governanta, já perto dos seus 40 anos, mais de 40 anos, na verdade, poderia até ter falecido, mas não. A Ellen Dean agora mora de novo, não falei da história da Ellen Dean, mora de novo lá na mansão do morro. A Ellen Dean foi criada junto com a primeira Kathy, junto com Hindley, cresceu como se fosse irmã deles. Depois de adulta, passa a ser a governanta das duas casas. E aí, quando ele vai à mansão do morro, não encontra Heathcliff. E aí ele pergunta para Ellen Dean o que aconteceu. E aí ela conta como se deu, isso já é para o final do livro, como se deu toda essa transformação dentro de um ano, espaço de um ano, 6 meses a um ano que ele ficou fora. Os casamentos, então, aqui que se dão. Primeiro, o Hindley casa-se com a Frances e tem o Hareton. A Kathy casa-se com o Edgar e gera a Kathy. A Isabella casa-se com o Heathcliff e gera o Linton. Pela forçação de barra do Heathcliff, a Kathy, sua sobrinha emprestada, casa-se com seu filho Linton. Eles não têm filhos, não dá tempo. E a história vai ter, a gente vai ter a ideia, por causa do que eu te falei, que a Kathy tá meio que de namoro, meio que de noivado, com intenção de casamentos com o Hareton. E aí a Ellen Dean vai explicar por que isso se dá. O que eu achei da leitura? Aí eu dividi aqui em 4 partes, mas eu vou inverter a ordem do que eu fiz aqui. O que eu achei mais legal é que não existem mocinhos e vilões 100% do tempo. Por exemplo, o personagem do Heathcliff tem motivo para ser o demônio, que o tempo todo ele é chamado na história, depois que ele cresce. Ele tem motivo para ser o demônio que ele é considerado. Porque ele é um cara extremamente ensimesmado, ele foi muito humilhado quando criança, foi tratado como empregado, ele foi pisado. O Hindley não foi fácil na vida dele. Ele não pediu para ir para casa do Morro dos Ventos Vivantes, ele foi levado pelo pai do Hindley, pelo Sr. Earnshaw. Então ele não tem culpa, sabe, de ter sido adotado, de ter sido agregado à família. E aí a vida leva que ele se torne um homem vingativo, agressivo. Ele vai ser o vilão da história, sim, mas com motivo. Ele não é simplesmente mau. A Kathy, a primeira, irmã do Hindley, também vai oscilar entre bondade, principalmente se tratando do Heathcliff,
e depois do Edgar, e também em teimosia, em rebeldia, em maldade. Então você vê que os personagens, a Emily Brontë, esse livro foi lançado em 1847. Você vai ver que os personagens, já nessa época, né, a gente está falando aí da era vitoriana, 1847 aqui no Brasil seria como nosso romantismo na primeira/segunda fase, por aí. Então a gente pode até dizer que por lá na Europa também está rolando o romantismo. São personagens que não são estanques, eles não são só mocinhos, só mocinhas, só vilões e vilãs. E isso eu acho bem legal. A própria Ellen Dean, que procura narrar a história de forma mais fidedigna possível, em alguns momentos você vai ficar com raiva dela por ela ter aberto a boca, ter contado segredos, ter feito fofoca. Então é o tipo de construção de personagens que meio que dá um aspecto de verossimilhança, deixa você muito perto da realidade. Isso eu achei muito legal. O que eu não achei, não vou dizer legal, mas o que eu achei cansativo? A linguagem é muito cansativa. A gente está falando, obviamente, de uma história que não se passa nos dias de hoje, isso tem que ser levado em consideração. Mas são muitas descrições, existe muita barriga. Isso aqui, naturalmente, né, até porque já aconteceu muitas vezes, isso aqui vira roteiro de filme, de peça, de novela, inclusive, porque é uma história, né? Quase uma tragédia grega. A gente só, na maioria das vezes, a gente só encontra desgraça aqui. Mas, assim, a Emily, dentro da sua, vamos dizer, dentro da sua experiência literária, porque ela não era uma grande escritora quando lançou o Morro, passou a ser depois, inclusive, do Morro, a Emily deixou algumas barrigas e isso acaba meio que prejudicando a experiência porque você se cansa. Existem momentos que tem bastante ação, que não fica só nos diálogos e às vezes até quando os diálogos estão acontecendo você consegue perceber a dinâmica das cenas. Mas tem muitas descrições para te ambientar e isso deixa um pouco cansativo, sim. Fora, obviamente, palavras que você não usa mais hoje em dia ou que você só vê em livros mesmo de época, que às vezes você precisa consultar no dicionário ou ficar tentando deduzir pelo contexto, enfim. Talvez isso canse o leitor. Outra coisa também que eu achei que bastante interessante é sobre o que eu falei. Parece uma tragédia grega, porque você só vai vendo os personagens sofrendo e clamando e sei lá, pedindo, enfim. Mas, pequeno spoiler, existe um final feliz. Mas eu acho que isso não te diminui quando você for sentar para ler. Claro, né? Se você ler a partir do meu relato. Se for ler a partir do relato da Tati, vai ficar ainda mais legal. Você vai ficar com mais curiosidade ainda. Não vai te tirar, sabe, a experiência da leitura, você saber quem tá vivo e quem tá morto, não. Mas tem um final feliz. E você finalmente diz assim, quando você fecha o livro, você faz. Cara, sabe? Nesse nível. Mas, mano, porque você fica envolvido. Essa minha versão é da Nova Fronteira, feita exclusiva para ser vendida na Saraiva. Aqui está dizendo o texto integral, e eu acredito até que seja. Essa versão aqui, Clássicos para Todos, é aquelas versões de textos famosos que, por causa da diagramação, tamanho, essas coisas todas, você acaba pagando um pouco mais barato. Eu me lembro que na época eu paguei R$25 na Saraiva, não foi nem em sebo. Crítica a essa edição. Problema de revisão ortográfica. Muito problema de vírgula. Tipo, sabe, vírgula separando sujeito de predicado. Eu costumo brincar com os meus meninos que quando eu morrer, na minha lápide vai ter em torno dos 2 metros de altura. Uma das frases que vai estar na minha lápide vai estar lá escrito: não se separa sujeito de predicado por vírgula. E volta e meia isso acontece aqui. Eu achava que o pessoal da Nova Fronteira podia ter um pouco mais de cuidado em relação à revisão ortográfica. Mas valeu a pena, até porque, né, foi baratinho. A Tati recomenda a versão da Jorge Zahar, que foi a que ela encontrou com a tradução mais fiel ao original. Esse livro é escrito em inglês, obviamente. Eu não tive condições de comprar a versão original,
ou versão original não. Não tive condições de comprar a versão da Jorge Isaac, tem uma capa linda, mas a que eu encontrei, a que eu consegui comprar, foi essa daqui. Valeu pela experiência. Eu não sei te dizer se eu vou voltar a ler esse livro. São, na minha versão, 360 páginas. É pouco até, vamos dizer assim. O teor da história, porque a diagramação, eu vou te mostrar aqui, ó. Um papel meio amarelado, não cansa as vistas, mas ó, tá vendo? E deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Aqui já começa um novo capítulo, e aí vem avançando os capítulos. Os capítulos não têm título. O último capítulo é o 34. E, assim, valeu. Vai ficar aqui na estante até eu achar que tem que ficar. E pra gente poder terminar, eu trouxe a primeira estrofe e o coro da música Wuthering Heights, da Kate Bush, que foi lançada em 1978. Eu fui procurar saber de onde que surgiu a inspiração para ela fazer essa música. Ela viu o filme dos anos 70, que fizeram, obviamente, em cima do final, assim, do meio para o final do livro. Quando ela viu o filme, ela ficou curiosa a respeito da história, foi ler o livro. E aí ela se inspirou e em 10 minutos, praticamente, ao piano, ela fez a música toda. Acabou se tornando, assim, o mais conhecido, mais famoso. Eu vou deixar aqui as duas versões, vou deixar linkado aqui para você as duas versões do clipe da Kate Bush. São os clipes mais conhecidos dela. E a primeira versão do clipe é que ela faz uma dança muito etérea, que ela tá com um vestido branco muito suave, num fundo escuro, com gelo seco, assim. É muito famoso mesmo. E essa música já foi regravada uma série de vezes. Esse livro já gerou muitos filmes, já gerou 2 novelas, então é uma história muito legal de se ler. Meu veredito: talvez o leitor que não tem ainda muita bagagem de leitura possa se assustar. Então eu não recomendo para quem está começando a carreira de leitor agora. Pega uma crônica, pega um romance talvez mais contemporâneo, mais atual. Se vai investir num clássico, sei lá, começa por Edgar Allan Poe. Tô falando sério. Começa por Arthur Conan Doyle. Evita um pouco Dona Emily Brontë e suas irmãs. Deixa um pouquinho para depois. Mas, no todo, é uma leitura muito prazerosa. Não dá para ler numa sentada, como eu costumo dizer aqui. É uma leitura que vai te exigir alguns dias, até por causa daquilo que eu já falei, cansa e tal. Mas ok, dá para você ler, sobrevivi. E é a recomendação do mês de fevereiro, que eu tô gravando em março, mas ninguém precisa saber. Vou ficando por aqui, te peço teu like, peço para assinar o canal, aperta nesse sininho aí para você receber notificação toda vez que o vídeo for ao ar. Eu vou ficando por aqui então e te vejo no próximo. Um beijo, até lá!